Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Lara e essa é a primeira aula do nosso minicurso sobre CouchDB. Nessa aula, ela vai ser um pouco mais introdutória, onde a gente vai falar sobre o que é o CouchDB, para o que ele serve, um pouco da história dele, algumas empresas que usam ele e muito mais. Sem mais delongas, vamos começar aqui. O CouchDB, ele é, como vocês podem ver, um banco de dados de código aberto e ele utiliza uma estrutura documental. Mas o que é uma estrutura documental? Uma estrutura documental é aquela que a unidade de organização de dados dela é o documento. E ele é composto de uma série de pares de valores chaves, cujo pode ter vários formatos. E cada documento desse tem uma identificação única que facilita os métodos de indexação. Muitas vezes os bancos de dados documentais eles têm um esquema pré-definido, embora muitos deles possam ser flexíveis. E, por causa disso, eles são agrupados em algumas coleções. E, normalmente, muitos deles terão um esquema semelhante. A gente vai poder ver aqui que o CouchDB ele é um tico diferente, mas vamos prosseguir aqui. Um pouco da história do CouchDB. Ele foi desenvolvido em 2005 pelo Daniel Katz, e o objetivo dele era criar esse banco como se ele fosse um banco fácil de usar, que tivesse uma capacidade de lidar com altas cargas de trabalho e que ele fosse escalável. E ele foi lançado como um projeto de código aberto sob a licença da Apache em 2008, se tornando acessível a uma comunidade de desenvolvedores por todo o mundo. E ao longo dos anos ele ganhou a popularidade e foi adotado por várias organizações e se tornou uma escolha extremamente confiável para a harmonização desses dados. No final da aula, a gente vai falar sobre algumas empresas que usam o CouchDB, algumas muito conhecidas, e vamos lá. Para o que serve o CouchDB? Aqui eu vou citar três funções que o CouchDB pode vir a ter, que seriam elas o armazenamento de dados descentralizado, a replicação e a alta disponibilidade do mesmo e a modelagem flexível dele. O Couch ele é extremamente ideal caso você queira armazenar e sincronizar dados de vários dispositivos diferentes, para garantir uma consistência nos dados em um ambiente online e offline também. O Couch ele também oferece muitos recursos de replicação que permite você sincronizar esses dados de maneira automática no servidor e entre eles também. Isso garante uma alta disponibilidade e uma grande redundância. E além disso, o CouchDB ele é possível fazer no CouchDB um modelo de armazenamento de dados não estruturado, ou seja, ele tem essa modelagem flexível, mesmo sendo um banco de dados com base em documentos. Ou seja, você pode adaptar ele às necessidades do seu projeto. Aí você se pergunta como e quando eu uso o CouchDB e para que finalidade ele teria. O CouchDB ele é muito utilizado em desenvolvimento de aplicativos web, porque ele oferece grandes recursos, como o armazenamento, dados escalares eficientes, em aplicações offline first, por ele funcionar também offline e sincronizando os dados, e em gerenciamento de conteúdo, já que ele tem essa flexibilidade e essa escalabilidade que é fundamental para lidar com projetos grandes, com projetos que têm grandes volumes de dados. E o CouchDB possui muitas importâncias na atualidade, mas eu vou citar três aqui, que seria a acessibilidade e a facilidade de uso dele, a escalabilidade e a performance do mesmo e a comunidade ativa e o suporte. O CouchDB ele é extremamente simples de se mexer. Ele é de fácil instalação, de fácil uso, ele é de código aberto, ou seja, isso permite que os desenvolvedores eles foquem as suas atividades principais sem muita dificuldade, sem ter que ficar horas e horas de se desgastando para poder aprender uma ferramenta nova. Além disso, ele tem um nível de escalamento muito alto e isso permite que as organizações elas aumentem a sua capacidade de armazenamento e o processamento dos dados conforme a necessidade do projeto cresce. E por todos esses fatores, o Couch ele possui uma comunidade muito ativa que contribui com melhorias de recursos,
Ele possui essa comunidade muito ativa e contribui com melhorias e recursos. Além disso, ele tem um suporte técnico muito ágil e eficiente, ou seja, o Caute, ele por si só, ele possui uma comunidade que está sempre lá atualizando as coisas, fazendo novos recursos, aprimorando recursos antigos e isso é tudo muito incrível. E aqui a gente tem algumas empresas que utilizam o Caute e para que elas utilizam, a gente tem a IBM que utiliza o Caute para sincronizar os seus dados de aplicação da internet das coisas, que é o IoT. Isso garante uma consistência em tempo real dos dados. Outros que também usam são a Netflix, que é para armazenar e gerenciar os filmes e séries da sua plataforma, permitindo uma organização eficiente. A Adobe utiliza o CouchDB para gerenciar o seu conteúdo e o GitHub também utiliza para listar os eventos dele de tempo real e para permitir que os usuários eles acompanhem as suas atividades e as suas alterações do seu projeto. Bom, gente, essa aqui foi a nossa introdução a CouchDB. Eu espero que vocês tenham gostado assim dessa nossa primeira aula introdutória. Logo mais a gente vai ter uma aula sobre como instalar o CouchDB no Linux e no Windows e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.